Minha dupla, eu, Lincoln Santos Rebouças e Gustavo Estevam Sena, nós iremos apresentar o trabalho final sobre ferramentas de gestão. Então, como começou? Ao longo dos anos, muitas organizações buscam auxílio para evitar os índices de mortalidade. Outras acreditam que há uma necessidade de mudança, mesmo que os resultados até ali foram positivos. Visto que se faz necessário, empresas buscam preparar equipes para administrar e operar seus recursos com eficiência e eficácia, buscando as expectativas dos clientes, funcionários, acionistas e fornecedores. Assim sendo, é nítido que o mercado está cada vez mais competitivo, o que acaba sendo um fator primordial para a vitalidade das organizações ao fazer a busca pela qualidade de seus serviços. As empresas, com a globalização e os novas tecnologias, ao buscarem por novas tecnologias e processos inovadores, passaram a usar ferramentas de gestão. São ferramentas de gestão são o quê? São ferramentas que visam auxiliar no alcance de solução de problemas e que ganham espaço cada vez maior dentro das organizações. Dependendo do enfoque dado e do objetivo estabelecido, são utilizadas em diferentes âmbitos das organizações, desde o nível mais baixo operacional até o nível mais alto, alta administração. Essas ferramentas de gestão, elas servem para tanto para organizar como para aumentar o desempenho daquele serviço, como para acelerar, como para evitar desperdício e várias outras coisas. Dependendo da ferramenta, aí ela tem suas funções. Então, eu iria falar agora sobre os criadores das ferramentas que iremos citar. Então, os criadores da 5W2H surgiu no Japão. A sua ferramenta surgiu no Japão, né, e foi criada por profissionais da indústria automotiva, que visavam otimizar o tempo de produção e ainda manter a qualidade. Essa ferramenta provavelmente surgiu durante o toyotismo. E embaixo ali tem a imagem do Walter A. Shewhart, Andrew Shewhart, que foi o criador do ciclo PDCA. Ele alguns falam que foi o Shewhart, outros falam que foi o Deming, William Edwards Deming, mas o Deming se posicionou sobre o criador e sempre falou que foi o Shewhart, que foi o dono da ideia principal e tal. Sobre análise SWOT, o criador foi Albert S. Humphrey, que foi um consultor empresarial e administrativo americano especializado em gestão organizacional e mudança cultural. Ele desenvolveu uma técnica de análise SWOT enquanto trabalhava na Universidade de Stanford. Ele morreu em 2005, né? Então, a foto dele do lado. A matriz BCG. Bruce Dowling Henderson, que foi o criador, ele foi um empresário americano especialista em gestão e ele fundou a Boston Consulting Group, BCG, em 1963 em Boston, Massachusetts, e dirigiu a empresa como presidente e CEO até 1980. Aqui tem o professor Michael Porter, que foi o criador das 5 forças competitivas de Porter. Ele ainda está vivo, né? Ele é um professor da Harvard Business School, com interesse nas áreas de administração e economia, e ele é autor de diversos livros sobre estratégias de competitividade. O princípio de Pareto. O consultor de negócios Joseph Moses Jr. sugeriu o princípio e o nomeou em homenagem ao economista italiano Vilfredo Pareto, que notou a conexão 80-20 em sua passagem pela Universidade de Lausanne em 1892, como publicado em seu primeiro artigo. Então, quem criou mesmo o princípio foi o Joseph, mas quem deu a ideia principal foi o Vilfredo Pareto. Por isso que o nome Vilfredo Pareto. Tem aqui o PM Canvas, Project Model Canvas, que foi o criador, foi o José Finocchio, que é esse da foto. Ele é brasileiro e é consultor, autor e professor sobre os temas projetos, programas e portfólio.
E ele tem vários outros livros que publicou nessa mesma área. Aí temos também a KPI, a filosofia de gerenciamento aplicada pela Toyota foi introduzida por Taiichi Ohno em meados da década de 40, chamada de Ohnoísmo ou Sistema Toyota de Produção. Ela também surgiu com o movimento do toyotismo também. Boa tarde, gente. Eu sou o Gustavo. O Lincoln apresentou para vocês os autores das principais ferramentas de gestão e ele também falou um pouco sobre a origem das ferramentas de gestão. Então, eu vou falar da importância do planejamento estratégico e também vou citar cada uma das ferramentas de gestão e explicar elas passo a passo. Então, a gente pode dizer que o planejamento estratégico, né, é o responsável por alinhar as metas com todas as tarefas e processos necessários para atingir objetivos organizacionais. Mas lembre-se, para realizar um planejamento estratégico, as condições internas e externas da empresa devem ser consideradas. Somente assim será possível alcançar a evolução que se espera. Então, as ferramentas de gestão nesse sentido aí, né, elas podem ser usadas para apoiar a execução de um planejamento estratégico mais preciso, com base nos resultados obtidos, com o uso de cada uma dessas ferramentas em diferentes situações organizacionais. Então, a primeira ferramenta de gestão que eu quero apresentar para vocês aí é o 5Ws-H. 5Ws-H é um plano de ação, na verdade, né, que é uma ferramenta utilizada para gestão de processos e também pode ser considerada uma ferramenta de gestão de qualidade. É utilizada especialmente a nível de administração de projeto. Podemos usar essa ferramenta para evitar o mau planejamento, o que geraria um alto custo a longo prazo, e também para evitar esquecer algum ponto importante do projeto, porque através dessa ferramenta você vai nortear o projeto com perguntas, que vocês vão ver a seguir aí. Então, o 5Ws-H nada mais é que um plano de ação onde há perguntas essenciais para a esquematização de um projeto, sendo as que seguem o what, why, when, where, who, how e how much, que é o que deverá ser executado, por que essa ação deve ser executada, quando essa ação vai ser executada e em quanto tempo, where, onde essa ação vai ser executada, who, quem vai executar cada passo da ação, how, como a ação deve ser executada, qual o passo a passo, how much, qual vai ser o custo de cada ação. Então, vocês têm um plano que é mais usado para gerenciamento de projetos, né? E também é uma ferramenta de gestão. Um exemplo de plano de ação seria esse aí da tela, solicitar consultoria em produtividade. E você tem a data de previsão, né, responsável pelo plano de ação, e o objetivo, que é facilitar significativamente o registro de dados, de extração de relatórios para avaliação de indicadores de gestão, de administração financeira. Então, um exemplo aí, vou ler só a primeira linha, né, para exemplificar mesmo. O que? Solicitar proposta de valor em produtividade. Por quê? Necessitar otimizar a produtividade, facilitar registros e eliminar retrabalhos. Onde? No escritório de administração e finanças. Quem vai fazer essa ação? Analista. Quando? 3 de janeiro. Como? Pesquisar em sites especializados. Quanto? Varia de 100 a R$ 1.000 por cada solicitação. Status, realizado, que já realizou essa ação dentro do plano de ação. Então, o plano de ação ele serve para você gerenciar um projeto, né? Ou até mesmo um processo organizacional, beleza? Por que usar o 5W2H? O 5W2H ele pode ser usado sempre que a empresa quiser realizar um novo projeto com o máximo de eficácia, né? Lembrando que a eficácia é fazer da maneira certa, ou quando for necessário aprimorar algum projeto existente. Essa ferramenta ela pode ser a única utilizada num projeto ou funcionar complementando outras, como é o caso de complementar o ciclo PDCA, que vamos ver a seguir. Ciclo PDCA. PDCA é a sigla para Plan, planejar, Do, fazer, Check, verificar e Act, agir. Então, planejar. Identificar o problema raiz ou levantar os requisitos para a aplicação de uma melhoria. Do, quer fazer. Implementar uma ação ou plano de ação, no sentido de realizar uma melhoria, ou seja, implementar um 5W2H, por exemplo. Check, verificar se o plano de ação foi executado de maneira eficaz e ou eficiente. Colher os resultados. Lembrando que eficiente aí é realizar com o menor custo possível no menor tempo possível, de forma mais otimizada. E ACT, que é agir, analisar os resultados obtidos com o PDCA, transformando em boas práticas positivos e aplicando ação corretiva no que ainda pode ser melhorado. Então você tem o exemplo do ciclo PDCA aí, né? Que é planejar melhorias, por exemplo. Aí tem a identificação do problema nessa etapa, analisar o fenômeno, analisar o problema e o plano de ação. Tem executar testes, tem a fase de executar. Checar os resultados, que é verificar. E agir, que é conclusão, padronização e ação corretiva se precisar.
por que usar o ciclo PDCA? Como analisa de forma eficaz erros e suas causas, o PDCA facilita a identificação de soluções e torna o processo de tomada de decisão menos complexo. O PDCA ele pode ser adotado aí quando se deseja melhorar um ou vários processos de uma empresa, né, de forma contínua, não sendo tão indicado quando a demanda envolver apenas uma demanda pontual. Ou seja, ele é indicado para você usar em ações de melhoria contínua. É alguma coisa que você sabe que, mesmo estando bom, ainda tem pontos de melhoria que você vai levar o ciclo de vida todo do projeto ou, por exemplo, do produto ou serviço. Análise SWOT ou FOFA. A matriz SWOT é uma ferramenta para análise de processos de pessoas. SWOT é a sigla para Strength, Weakness, Opportunities and Threats, ou em português, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então você tem strengths ou forças, identificar quais são os pontos fortes da empresa que ela pode otimizar para conquistar metas, weaknesses, que são as fraquezas, apontar quais são os pontos fracos da empresa que precisa melhorar para superar os resultados atuais. Oportunidades, que é a análise do cenário externo, tendo em mente pontos fortes e fracos da empresa, para identificar novos objetivos que podem ser definidos como metas. Threats ou ameaças, que é identificar problemas ou possíveis ameaças que a empresa pode enfrentar em seu mercado para melhores soluções serem desenvolvidas a nível estratégico, né? Então, ela é uma matriz muito importante para analisar como sua empresa está dentro de um mercado. Então, você tem aí, né, um exemplo, as fraquezas da análise SWOT, por exemplo, né? Considerando a empresa Barcelona aí. Então, você tem as fraquezas, né? Recursos econômicos escassos, equipe de trabalhos um pouco obsoleta, por exemplo, a ausência de um plano de comercialização, contar com poucos clientes que contribuem com trabalhos contínuos. Ameaças, facilidade de fotografia com smartphones, né? A grande demanda por vídeos, guerra de preços, etc. Você tem as forças, né? Que é a experiência no setor, que a empresa é experiente no setor, essa é a empresa de teste, né? Contatos no setor, clientes reconhecidos na cidade, ter um blog multimídia com mais de X seguidores, que hoje em dia é muito importante, né? Ter um público, uma comunidade, sem muitos gastos fixos, etc. Oportunidades. Empresas do setor alimentício que querem catálogos, jornais e meios digitais, sucesso de imagem das redes sociais, empresas de marketing digital, a demanda de conservar lembrança com a imagem. Então, as oportunidades aí eu considero o mais importante desse da análise SWOT, e é interessante que essa análise está sendo feita em cima de uma empresa mais atual, né? Que seria até essa questão de moldar uma comunidade forte, entendeu? Então, por que utilizar a análise SWOT ou FOFA? Sendo indicada para a criação de estratégias, né, baseada na realidade da empresa, a SWOT é utilizada para melhoria dos resultados, desde a formulação de um plano de negócio até a definição de estratégia de marketing. Então, o próximo é a matriz BCG. Essa ferramenta ela utiliza a análise do ciclo de vida de um produto ou serviço de uma empresa, né, com base na participação desse objeto de estudo no mercado. A matriz BCG ela se baseia no desenvolvimento de um gráfico, como se fosse um plano cartesiano que vocês vão ver a seguir, considera todos os produtos ou serviços que a empresa dispõe, número de vendas e atendimentos e a situação de cada um perante o mercado. Então, o objetivo dessa ferramenta é descobrir aquilo que a empresa pode construir, quais produtos ou serviços deve aumentar a participação no mercado, né? Tipo, aqueles que estão com maior demanda é que a empresa deve aumentar a participação no mercado. Então, esse seria o ato de construir. Manter quais produtos ou serviços devem ser mantidos no mercado, aqueles que estão dando certo ou estão apresentando um aumento de crescimento de demanda e a empresa já possui, né? Então ela deve manter no mercado. Analisar como explorar o potencial máximo de produtos que ainda geram lucro, mas serão descontinuados em breve, que aí você colhe, né, um produto que no futuro ele pode ficar obsoleto, mas agora você pode fazer alguma ação com ele para aumentar a lucratividade no curto e médio prazo. Abandonar quer identificar quais produtos ou serviços devem deixar de fazer parte da realidade da empresa. São esses, então, os produtos que vão ficar obsoletos em um curto período de prazo. Então, aí você tem um exemplo bem ilustrativo mesmo da matriz BCG, né? E você tem a participação nativa no mercado, por exemplo, de uma vaca leiteira, de um abacaxi, e tem um plano cartesiano, né? Que a linha horizontal seria a participação nativa do mercado de cada item, e a linha vertical seria o crescimento do mercado de cada item. Então, por que adotar a matriz BCG? A matriz BCG ela é extremamente útil aí quando a empresa precisa avaliar sua participação no mercado para descobrir como melhor aplicar seus esforços e gerar resultados. Mudanças sociais e mercadológicas
podem influenciar a relevância de produtos ou serviços oferecidos por uma empresa. Considerar essas variações, né, é essencial para moldar o sucesso do negócio. É claro, como hoje o mercado é muito dinâmico e evolui constantemente, você tem que considerar sempre quais produtos ou serviços da sua empresa ainda vale a pena manter no mercado, né? E quais estão apresentando maior demanda para você também antecipar, aí, por exemplo, a uma inovação tecnológica que pode vir e afetar o seu negócio. Então, as 5 forças competitivas de Porter. As 5 forças competitivas de Porter, que já foi citado pelo Lincoln aí, essa origem, são uma ferramenta de gestão muito utilizada para análise de concorrência e posicionamento estratégico perante o mercado. As 5 forças competitivas de Porter têm a capacidade de direcionar a identificação de pontos fortes e fracos e, consequentemente, de estratégias. Trata-se de um modelo de análise que considera os seguintes pontos: rivalidade entre os concorrentes, poder de barganha dos fornecedores, poder de barganha dos clientes, ameaça de novos concorrentes e ameaça de novos produtos ou serviços. E essas são exatamente as forças que você tem que se preocupar aí quando você tem um negócio e tem a possibilidade desse negócio ficar para trás com o tempo, né? Que é a rivalidade entre os concorrentes estão inovando com alguma coisa à sua frente que está dando certo, poder de barganha dos fornecedores, você tem fornecedores que oferecem um produto de qualidade igual por um custo menor, poder de barganha dos clientes, você tem clientes mais exigentes que exigem produtos personalizados, ou você consegue atender a maioria dos seus clientes, ameaça de novos concorrentes. Chegou um novo concorrente no mercado aí oferecendo algum produto que você já tenha por um custo muito abaixo de alguma forma, então você tem que pesquisar de onde que está esse fornecedor, por exemplo. Ameaça de novos produtos ou serviços. O produto que você oferece, ele está compatível com, principalmente com a tecnologia no seu tempo. Princípio de Pareto, 80-20. E o princípio parte do entendimento de que é uma tendência de 80% dos efeitos surgem de apenas 20% das causas. Isso acontece na vida real, no cotidiano, em qualquer outra área. Então, essa regra nos indica que a maioria dos resultados depende de uma quantidade pequena de causas, né? E pode ser observada em diversas áreas, como economia, sociologia e computação. PM Canvas. O PM Canvas é uma ferramenta de gestão, né? Utilizada principalmente na gestão de projetos, tendo sua origem em 2013. Vocês vão ver que ela é muito parecida aí com o 5W2H, porém tem alguma diferenciação em relação à estrutura e processo colaborativo. O objetivo do PM Canvas é a execução veloz e eficaz do planejamento, a execução e gestão de um projeto com base na neurociência e na inteligência coletiva e colaborativa. Então, essa ferramenta ela tem algumas perguntas, tal como o 5W2H, que é o porquê, o que, quem, como, quando e quanto. Mas essas perguntas podem sofrer alterações. A ideia é organizar esses blocos de perguntas, né, e respostas em uma única página. O ideal é usar uma folha de papel tamanho A1 e post-its coloridos, uma cor para cada pergunta, com no máximo 140 caracteres de cada texto. Então você tem aí uma questão de estrutura, né, baseada em cores, baseada em perguntas. Elas são literalmente feitas de facilitar, né, o entendimento por parte do seu cérebro. Um exemplo aí de PM Canvas seria esse aqui, né? Que você tem as fases com um plano de ação 5WH. Você tem o porquê ali, né? Com a justificativa e tudo com as cores bonitas, bem interessante mesmo de visualizar. Tem no que você tem produtos, requisitos do produto, quem você tem, por exemplo, a equipe, né? Que são os membros, o gestor do projeto, etc. O como e você tem também o quando, com os riscos, né? A linha do tempo e o custo. Então você tem uma questão mais detalhada assim do que seria um plano de ação, né? Do que seria uma linha do plano de ação, na verdade, né? Você pega uma linha do plano de ação e transforma, por exemplo, em um PM Canvas com uma estrutura bem organizada e que faça sentido assim para o entendimento humano. Nessa metodologia prevê que cada funcionário pode atualizar os posts à medida que o projeto avança. Isso também é interessante porque geralmente no plano de ação é só uma pessoa responsável pelo plano de ação que atualiza isso. Agora no PM Canvas são todos os participantes. Então KPI ou Key Performance Indicator é um termo que surgiu na década de 90 e é um indicador utilizado para medir o desempenho dos processos de uma empresa e com essas informações colaborar para que alcance seus objetivos. Por meio dos KPIs, né, são indicadores de desempenho, todo funcionário conhece e torna-se envolvido na missão da corporação, a fim de alinhar os esforços em torno de estratégias estabelecidas por seus superiores. Através do resultado, né, dos KPIs, é possível quantificar o desempenho da empresa e permitir que os trabalhadores entendam o quanto suas atividades colaboram para o sucesso desses números. KPI, então, seria um painel corporativo, né, em que você tem indicadores
de desempenho da empresa por setor, por exemplo, por produto, por serviço, por aí vai. O Google Analytics, né, tendo sua ascensão mais acentuada a partir de 2010 com o YouTube, né, com o Google Analytics conseguimos medir e monitorar o desempenho de um site. A ferramenta de marketing permite mensurar o número de visitantes do site e dizer de onde eles vieram. Essa ferramenta é muito importante, especialmente nesse momento de pandemia, né, que as empresas que não tinham a base digital acabaram por criar uma base digital para sobreviver, já que a gente tem essa questão do lockdown e tudo mais. O Google Analytics é uma ferramenta poderosa para sites que pode ser usada como fonte de dados para alimentar um KPI, por exemplo. Se você tem muitos visitas no seu site, quer dizer que o seu negócio está indo bem. Ou pode ser que você tenha visitas e não tenha vendas. Aí ele não está indo tão bem assim, mas também você sabe que você precisa fazer alguma coisa para converter as visitas que você está tendo em venda, entende? E também o mapa mental, né, corrige a parte dos estudos do psicólogo e escritor inglês Tony Buzan. O mapa mental ele é uma ferramenta poderosa que ajuda a visualizar os pensamentos e comunicar a outras pessoas através de um cenário colaborativo. Essa ferramenta pode ser usada para clarificar um brainstorm, né, por exemplo, a ser usado no plano de ação 5W2H ou PM Canvas. Então você pode criar um mapa mental aí, se as ideias estiverem muito boladas na sua cabeça. Através disso você faz um brainstorm e aí cria um plano de ação, beleza? Então essas são 3 ferramentas de apoio de ação que eu quis trazer também, porque eu acho muito importante, principalmente na realidade atual que a gente está vivendo, né? Com a digitalização da economia. Então, eu voltei aqui, né? E agora eu irei falar sobre as disfunções e sobre as considerações finais. Como as ferramentas de gestão, elas buscam auxiliar a empresa, é perceptível que elas só buscam benefícios. Então, não há pontos negativos para essas ferramentas. Então, com a competitividade do mercado em foco, as ferramentas de gestão se tornam estratégias de extrema necessidade dentro das empresas. Fazendo uso delas, as empresas podem obter mais oportunidades para crescer e para sobreviver no mercado. Visto que ferramentas de gestão são usadas para aprimorar processos e melhorar o desempenho da empresa, facilitando o trabalho administrativo e estratégico, percebe-se que ferramentas de gestão praticamente oferecem apenas benefícios. E é isso que eu quis dizer, que elas são ferramentas que oferecem apenas benefícios, né? Não há pontos negativos, só pontos positivos a usarem elas. Então, por fim, né, concluímos que essa apresentação é cabível de ressaltar que há inúmeras técnicas que não foram citadas ainda, técnicas essas que buscam a qualidade, sempre buscando a qualidade, né? Qualidade de desempenho da empresa, da organização que for utilizada, que for utilizar a ferramenta. Porém, para haver resultados é necessário haver uma participação conjunta de todos os componentes da organização em todos os níveis. Ou seja, não adianta nada um funcionário só querer usar a ferramenta na empresa, só que ninguém auxiliar com o uso dessa ferramenta. Ou seja, tem que ir todos ali, todos os funcionários daquele departamento, se a ferramenta for voltada para aquele departamento, então todos os funcionários daquele departamento têm que fazer a contribuição ali, tem que estar auxiliando naquele uso daquela ferramenta. Senão não vai ter progresso nenhum ao usar a ferramenta. Então, ao utilizar essas técnicas, as organizações precisam ter em mente que pode haver mudanças na organização da empresa, visto que buscam potencializar seus pontos fortes e amenizar seus pontos fracos. É isso, né? Tipo, as ferramentas, elas buscam melhorar a empresa e potencializar seus pontos fortes e amenizar seus pontos fracos. Ou seja, ela vai buscar mudanças que vai ajudar a melhorar a empresa. Se ela não buscar mudanças, ela vai ficar só naquela mesmice e pode acabar sendo engolida pelo mercado competitivo e acabar morrendo, né? Falindo, no caso. Mas é isso aí. A empresa tem que estar preparada para mudanças e se desenvolver, preparada para novas tecnologias, essas coisas assim.